Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua agenda, a sua palavra, no livro de João. Livro de João, capítulo 11. Nós vamos do 1 ao 7. Depois nós vamos do 21 ao 25. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, maravilhosa graça. Aleluia. Marque o nome de alguém para ouvir essa palavra. Se você se lembrou de alguém agora aí que está desorientado esses dias, não sabe o que fazer, coloca ele na agenda de Deus nesse momento. Coloca aí na live da igreja, marca o nome dele lá, diz: tem uma palavra para você. Lucas capítulo 11, do 1 ao 7, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, aquele que está enfermo, aquele em quem tu amas, está enfermo. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. 26 para a gente terminar. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aleluia, glória a Deus. Tema da mensagem: agenda de Deus. Você já deve ter dado uma olhadinha no seu calendário, na folhinha aí, e já percebeu, como eu, que nós já estamos na metade do ano. Você percebeu aí que quase todas as festas da época já foram canceladas. Casamentos e viagens de férias foram desmarcados. Não se consegue fazer uma programação organizada que não for nos próximos 5 dias, porque passou disso, tudo muda, os protocolos mudam, as normas de saúde mudam, as pessoas já não sabem como se programar. Pois é, Deus conseguiu fechar a agenda do mundo inteiro e deixar todo mundo sem agenda e colocar o mundo inteiro na agenda dele. Eu imagino Deus numa manhã pegando a agenda de Marta, Maria e Lázaro, pegando na mão, fechando a agenda deles e dizendo: Marta, Maria, Lázaro, a partir de agora vocês estão na minha agenda. Eu tenho algo na vida de vocês que vai ser para glorificar a Deus. Aleluia. Esse texto que eu estava lendo falava do que Jesus estava fazendo um pouco antes da notícia da enfermidade. Jesus era acostumado a pregar naquela região, e ele tinha algumas regiões que era costumeira. Você pegar o mapa antigo, ele pregava na Galileia, na Judéia, ele andava sempre ali perto, e às vezes passava por Samaria, para loucura e para frustração dos judeus que não gostavam dos samaritanos. E Jesus às vezes passava por Samaria e salvava muitos samaritanos. O texto que eu acabei de ler não menciona o que ele estava fazendo antes, mas no capítulo antes menciona que Jesus estava na Judéia cumprindo a sua missão. Na Judéia, onde fica a região de Jerusalém, de Belém, bem próximo à pequena aldeia de Betânia, onde moravam os melhores amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Um pouco antes já, os religiosos já tinham conseguido convencer todo o povo a apedrejar Jesus. E às vezes, quando eu fico vendo essas coisas que as pessoas queriam fazer com Jesus, eu fico imaginando como pode alguém querer apedrejar um homem tão bom como Jesus. Você fica se perguntando também. Um homem só que fazia bondade. Mas eu imagino o que é. Você já viu que tem aquela frase que as pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto. E é assim mesmo. Basta você fazer algo bom para alguém se levantar contra você.
Basta você começar a fazer algo bom para alguém tentar desmotivar você. Tem uma frase de um historiador que ele diz: olha, se você não quer que ninguém fale mal de você, que você leve pedrada, não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. Porque se você falar algo que vale a pena, se você fizer algo que alguém veja que é grandioso, se você se tornar alguém importante, com certeza vai ter alguém falando, dando pedrada em você, desmotivando você. Não caia na desmotivação das pessoas. Jesus não caía nessa história. Mas esses dias eu estava pegando algumas fotos, nesses dias de quarentena, fotos antigas, e estava vendo, eu até postei, na época que eu, meus 18, 19 anos, que eu sonhava em ter uma família, sonhava um dia, começar a namorar na igreja, já estava na igreja, e ter a minha casa, e naquele sonho, eu lembro que eu aprendi a começar a trabalhar com comunicação visual, com escrita, e comecei a sonhar que eu conseguiria fazer as coisas que eu sonhava. E eu comecei a sonhar que um dia eu ia ter minha casa, que eu ia casar, e eu ia ter filhos. E enquanto eu falava aquilo, alguém dizia: rapaz, não, olha, dificilmente você vai conseguir alguma coisa com pintura, com letra. A cidade aqui é muito ruim, a cidade aqui não roda isso. Mas eu ouvia aquilo como que de longe, eu continuava naquilo que eu estava fazendo. Irmão, eu falo para você que naquele tempo eu percebi que Deus estava colocando sonhos no meu coração. E eu quero dizer para você que enquanto acontece a pandemia, assim como Jesus alguém queria apedrejar, enquanto acontece a pandemia, alguém está dizendo que o seu negócio vai fechar, alguém está dizendo que não vale a pena você fazer alguma coisa, eu quero aqui falar em nome do Senhor Jesus, o Rei de toda a terra, que os sonhos que Deus põe no seu coração, na sua mente, nessa noite vai ser berço de sonhadores para você. Nesse tempo de pandemia, o pessoal da mídia aqui está melhorando. Nesse tempo de pandemia, o pessoal nosso está fazendo devocional, logo vão estar pregando aqui na igreja. Nesse tempo de pandemia, Deus vai levantar adoradores, algo vai acontecer. Não olhe para onde a multidão está olhando, olhe exatamente aonde Deus quer que você olhe. Nesse tempo de pandemia, vai ter berço de sonhadores para a sua vida. Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Creia, creia. Jesus estava acostumado com as pessoas querendo matá-lo e apedrejá-lo e fazendo na surdina. Jesus cresceu com os judeus, os religiosos. Ele cresceu ouvindo as pessoas falar que os judeus não podiam falar com mulheres. Mas Jesus não era religioso, Jesus não dava aquele ouvido. Sabe o que ele fazia? Ele falava com mulheres. As mulheres tocavam em Jesus, eram curadas. Jesus conversava com ela. Uma vez ele chamou uma mulher, uma prostituta de filha. Ele tocava nos leprosos, os leprosos eram curados. Aleluia. Uma vez Jesus passou pelo caminho, Jesus sempre passa pelo caminho, onde estava tendo um funeral, e ele tocou, era o filho da viúva de Naim, o único filho, a Bíblia menciona. E ele tocou no esquife, e aquele menino que estava morto, ele ressuscitou. Mas ninguém podia tocar no morto, ninguém podia, porque podia ficar contaminado. Mas como que Jesus não ficava contaminado? Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, a morte vira vida, o medo vira coragem, o fracasso vira sucesso. Aonde Jesus chega, a dor dá lugar à cura. Aonde Ele chega, tudo muda. Ele já chegou nesse lugar. Eu tenho certeza que Ele chegou aí na sua casa. Ele pode mudar a sua história para a vida. Aleluia, glória a Deus. Eu imagino numa noite como essa, Jesus também pegando a minha agenda, a sua agenda, tudo aquilo que a pastora Milena falou, fechando ela e dizendo: agora você está na minha agenda. Eu tenho algo para fazer na sua vida, e através daquilo que vai acontecer na sua vida, para glorificar a Deus. Aleluia. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é algo que está escrito aí no verso 6 e 7. 11, 6 e 7. Olha o que diz: ouvindo, pois, que estava enfermo seu amigo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Bem, se Deus, nós já falamos aqui que Ele tem uma agenda diferente da nossa, é possível que Ele tenha um relógio diferente do nosso também, diferente do nosso tempo. Você imagina ele escutar que um amigo dele que ele amava estava enfermo, e ele demorasse mais 2 dias ainda. Depois ele sair daquele lugar e ir para outro lugar, voltar aonde ele estava. Nós temos que aprender a primeira lição, que o tempo de Deus, Ele quer nos ensinar muita coisa. Existem algumas palavras no grego. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, no hebraico. Os 4 evangélicos em aramaico, que era a língua falada quando Jesus estava naquele lugar. E o Novo Testamento no grego. Existem 2 palavras no grego que definem tempo. Uma é cronos, a outra é kairos.
Toda vez que escrevendo na Bíblia falava de Cronos, falava do tempo em geral, do tempo de algo formal. Quando falava de tempos em tempos, usava a palavra crono. Falava de algo assim, rotineiro. Mas toda vez que falava que Deus ia fazer algo naquele momento, naquela oportunidade, exatamente no presente, a palavra usada para tempo era kairos. Ou seja, cronos era o tempo indeterminado, era o tempo comum. Vamos dizer assim, o tempo do homem. Kairos era a palavra de Deus específica, a palavra rema para aquele momento. Muitas das vezes você acha assim, poxa vida, aquilo que eu pedi para Deus, aquelas coisas que eu estou pedindo para Deus, parece que está demorando. Você olha no seu cronos, no seu tempo, e diz, parece que está demorando. Aí Deus levanta o pulso, balança, diz assim, ó, aqui no meu relógio está tudo certo. Está acontecendo essa pandemia, mas aqui no relógio continua todo sob o meu controle, tudo continua igual. Eu fico imaginando nesse texto o sentimento que estava com Marta e Maria, quando ela mandou um mensageiro para avisar da gravidade da enfermidade do seu irmão, poucos dias antes dele morrer. Fico imaginando o sentimento de frustração com a demora de Jesus, sentimento de angústia, ingratidão com a não resposta de Jesus. E no texto, depois da morte, eu fico imaginando a sensação de abandono, a confusão de mente entre a emoção e a fé que ela tinha em Jesus. Mas ela havia perdido alguém que ela amava. Não são sentimentos familiares a você? A mim também. E Deus permite que nós passemos por isso, para aprender o tempo. Deus tinha lições para ensinar para Marta e Maria, e também a Lázaro. E Deus tem lições para ensinar para mim e para você, que Ele é sempre Deus, será sempre Deus. E nessa história do tempo de Deus tem algumas lições para a gente aprender. A primeira dela Marta e Maria tinham que aprender confiança. Ela tinha que aprender que os céus governavam a terra e não o contrário. Ela tinha que aprender que as coisas que estavam acontecendo na terra não tinham fugido do controle de Jesus. Tudo estava como era para estar antes. Nós temos que aprender que enquanto o mundo chora pela pandemia, devemos chorar pelo luto, se entristecer. Ninguém deve se alegrar, não é tempo de festa. Mas o mundo não está à deriva, Deus continua cuidando de tudo. Os céus continuam governando a terra. Esse texto vem para dizer que Jesus, independente da necessidade dos seus melhores amigos, independente da fúria dos inimigos querendo apedrejar, Ele tinha uma missão e Ele não ia sair da missão do qual Ele tinha. Ele vem ensinar para mim soberania, para que você continue a ficar no lugar que você estava. Não saia da posição que você estava, se posicione. Deus ainda tem muito a fazer. Aprenda a confiar nele, mesmo quando você não entender nada. A segunda coisa é a aceitação. Marta e Maria tinham que aceitar que, entre aspas, aquele atraso de Deus era para que outras pessoas à sua volta fossem abençoadas também. Não tinha só o Lázaro de Maria e Marta, outras pessoas tinham Lázaro. Sabe o que nós temos que aprender? Às vezes quando parece que demora para nós, outras coisas estão acontecendo à nossa volta. Porque a Bíblia menciona que, como Jesus sabia que as pessoas queriam apedrejá-los, os religiosos, Ele dá um jeito de sair daquele lugar. Por isso que Ele disse para os discípulos dele, vamos de volta para a Judéia. Ele queria sair daquele lugar. Jesus sabia que ninguém podia matá-lo. Aliás, ninguém podia frustrar a Bíblia. A Bíblia já menciona nos Salmos, ele será, maldito será aquele pendurado no madeiro. A profecia se cumprir, ninguém ia matar. Mas Jesus optou em não deixar aquelas pessoas pecarem mais, jogando pedra dele, e sai daquele lugar. A Bíblia não menciona onde Jesus foi, mas para ele sair da região de Jerusalém, da Judéia, entre a Judéia e a Galiléia, tinha alguns lugares além de Betânia. Tinha uns lugares chamados Pérea, que provavelmente alguns estudiosos acham que Jesus foi aí naquele lugar. Pérea era um lugar de gente muito ímpia. Era um lugar que tinha uma mescla de judeus, mas tinha muito grego. E os gregos tinham os deuses deles. Povo ruim, povo maldoso, povo pecador. E Jesus diz, vamos lá para os discípulos dele. Era como se os discípulos chegassem, olhassem assim na cidade e dissessem, mas aonde Jesus trouxe a gente? Desse lugar aqui de pessoa ruim. Era como se encontrassem o pastor lá em São Paulo, na Rua Augusta. Pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Porque lá tem muito prostíbulos perto da rua. O que o senhor está fazendo aqui? Se fosse perguntado para Jesus, ele disse, para isso eu vim. Certa vez alguém perguntou para Jesus, Jesus, por que o senhor anda e come com pecadores? Ele disse, para isso eu vim. Eu não vim para os bons, eu vim para os ruins. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Tem alguém doente aí ouvindo a palavra? Foi para você que Jesus veio. Eu louvo a Deus para Jesus em lugares tão ruins quanto Rua Augusta, Pérea da vida,
nas ruas que eu vivi aqui na Vila Norte, porque foi nas ruas dessas que ele me encontrou. Foi em lugares como esse que ninguém queria ir, que ele me achou. Lá ele encontrou um jovenzinho torto, andava com a vida torta, tinha um caminho torto, sua vida estava toda torta. Mas um dia eu encontrei o Evangelho, e tudo que era torto, Jesus endireitou, aleluia. Eu louvo a Deus por Jesus ter passado nos lugares que ninguém passava. Foi lá que Ele me perdoou os meus pecados, lavou os meus pecados no sangue dEle, e me abriu as portas do céu, escreveu o nome do livro da vida. E Ele diz que quando eu sair dessa vida, os portais eternos vão estar abertos, e vamos passar, aleluia, aleluia, glória a Deus. Além de aprendermos que Deus tem agenda e relógio, o tempo dEle, nós precisamos aprender a andar no kairos dEle, no tempo exato dEle. Precisamos andar, a confiar e a aceitar o tempo dEle. A segunda coisa que eu aprendo é que eu preciso saber o que é o verdadeiro amor. Olha o que acontece aqui. Vamos aprender com esse texto aqui, que sempre, que é por amor que estás me ensinando que és Deus. Ao verso 3, olha que diz 11, verso 3. Olha o que diz aí. E mandaram, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, aquele que está enfermo, aquele quem tu amas. Quem foi que mandou chamar Jesus? Foi Lázaro ou Marta e Maria? Marta e Maria. Mas por que não foi Lázaro aquele a quem ele amava? Simples. Lázaro é o mais amado de todos por Jesus. E Lázaro sabia que as pessoas queriam apedrejar Jesus naquele lugar. Por saber que queriam matar Jesus, Lázaro preferia adoecer e morrer ao invés de ver o amigo morto apedrejado. Você queria ter um amigo assim? Você queria ter um amigo leal assim, fiel assim? Vou dizer mais, você queria ter um esposo assim? Queria ter uma esposa assim? Que tem um verdadeiro amor? Porque esse é o amor ágape da Bíblia. Aqui o amor que é mencionado no original é o amor ágape. É o amor de sofrimento, é o amor de entrega, o amor de abnegação. É o mesmo amor que é dado lá em Efésios, quando fala para o marido amar a esposa. Amor de entrega, amor de abnegação. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquele que somente se casa. O verdadeiro amor não é só aquele que anda perto. O verdadeiro amor é o que está disposto a sofrer para não ver o outro que ama, amado sofrer. Está a ponto de sofrer ele, ao invés de ver o outro sofrer. Sabe quando o pai diz assim, muitas vezes eu passei, olha, eu preferia que desse a injeção e cortasse as 5 vezes de cirurgia meu filho a mim. Qualquer pai diria isso. Você deve dizer isso também da sua esposa. Deve dizer isso também do seu esposo. Deve dizer isso também dos seus amigos. Eu sou amigo leal. Eu oro a Deus para que você encontre amigos assim. Eu oro a Deus para que você encontre amigos de aliança. Eu oro a Deus que você encontre amigos leais, que lhe estenda a mão quando você precisa. Eu oro a Deus para que eu tenha mais ainda amigos leais, amigos de aliança, amigos que não abandonam, amigos que continuam até o fim. Eu oro a Deus para que isso aconteça. Mas sabe por que Lázaro estava tranquilo em deixar as irmãs dele chamarem, não ele? Porque ele sabia que aquele amigo era diferente. Ele sabia que qualquer coisa ruim acontecesse, o amigo ia vir. E o que aconteceu? Quando o amigo chega e vê Lázaro morto, o que acontece? Ele chama o nome dele e ele ressuscita. É assim que acontece com o verdadeiro amor. Se você tiver caído, o verdadeiro amor chega, te estende a mão e te põe de pé, te traz de volta à vida. Aleluia, aleluia. O verdadeiro amor salva as pessoas. O amor constrói, salva, abraça. Lázaro aqui prefigura Cristo. Cristo é o mesmo que preferiu morrer em nosso lugar. Cristo é o mesmo que preferiu sofrer ao invés de ver a gente sofrer. Foi Ele que fez. Prefigura tanto que tem dois versículos aqui no texto que eu não li, e às vezes algumas pessoas acham que está fora do texto, né? Está fora do nosso cronos, né? No kairos de Deus está tudo certinho. Verso 6 e... é isso que deixa eu anotar aqui. Verso 8 e 9. Olha o que diz aqui, ó. Verso 8 e 9 do 11. Disseram seus discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-nos e quer tornar-se para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Você percebeu que esses 2 versículos ele fala, depois ele começa a falar de Lázaro novamente? O que tem a ver esse versículo com a história de Lázaro, história de luz? Sabe o que ele está dizendo? Vocês não conhecem a luz da vida. Vocês estão falando comigo: eu sou a vida eterna, eu sou a luz desse mundo, eu sou a luz da vida.
aquilo prefigurava a Cristo. Ele estava dizendo: essa história fala de mim. Esse que quer morrer no seu lugar sou eu. Ele diz: vocês têm que me conhecer a luz da vida. Vocês têm que me conhecer, eu sou a verdade, porque a luz consegue revelar a verdade. Quando você está no escuro, você não consegue ver as coisas direito. A luz consegue te dar direção. Quando você está no escuro, você perde a direção. Quando você está na luz, tem calor e tem amor. Aleluia. Jesus é esse amor, Jesus é esse caminho, Jesus é essa vida para você. Ele tem um caminho, uma história para você. Reconheça Ele. Além da gente aprender que Deus tem uma agenda, um relógio todo dele, que Deus nos ensina o amor verdadeiro. Esse texto eu aprendo também, que os amados de Deus também sofrem e passam por crise. Olha o que diz aí, verso 5. Verso 5 diz assim: ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Em outro verso, olha que vai dizer para buscar. Jesus diz: vai lá falar para Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. E a Bíblia menciona quase no final da história, quando Jesus vê o amigo morto lá na gruta. Jesus vê todos os judeus, a Bíblia diz que Jesus chorou. Aí as pessoas em volta dizem: vede como o amava. Era explícito o amor de Jesus entre Jesus e Lázaro. Era notório, todo mundo conhecia o amor dos dois. Todo mundo conhecia como Jesus gostava de estar em Betânia. Aliás, muitos estudiosos ficam estudando por que Jesus não ficava tanto mais em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, que era onde ele costumava ficar. E ele ficava mais em Betânia, muitas das vezes, até o final da sua história. Ele tinha prazer de estar ali, porque ele amava. Eu quero dizer a você que às vezes você tem um histórico de cuidado de Deus, de proteção de Deus na sua vida, de livramento de Deus, está te abençoando tantas da sua vida, mas chega um momento da sua história que parece que alguém fechou a sua agenda, e aquele soco que não era para entrar, ele aparece. Aquela tempestade que não era para acontecer, ela acontece. Que o problema que não podia vir, ele vem. E você entra em crise, achando que Deus não te ama. O fato de Deus nos amar não nos livra de ter crise. O fato de Deus nos amar não evita da gente andar com os nossos Lázaros doentes do lado. Às vezes é mais fácil a gente aprender que Deus nos ama quando a gente está no controle. Está tudo na nossa mão, está correndo tudo do jeito que a gente quer. Mas quando foge do controle, quando você está no alto mar e não tem onde catar, dá a impressão que Deus não está por perto, mas tudo continua na mão dele. Ele continua demonstrando o seu amor do jeito dele. Aliás, foi isso, eu já contei o testemunho aqui. Foi exatamente isso que Deus falou conosco quando estava para nascer o nosso Murilo. Eu estava lá no Acre, uma criança no colo, achando que poderia vir uma menininha. E quando eu telefono para minha esposa, com fuso horário de umas 3 horas, enquanto eu estou falando com ela, Deus sussurra no meu ouvido: isso aconteceu mesmo. Eu falei para ela, ela está aqui. Vocês já me viram falar aqui diante de um monte de gente. Falei: Mi, eu não sei porquê, mas enquanto eu estava falando com você, Deus falou para mim que o primeiro filho foi do nosso jeito, o segundo vai ser do jeito dele. E ela faz a mesma admiração que eu tive enquanto eu falava com ela. Ela falou: mas como assim? O primeiro foi do nosso jeito, o segundo não vai ser. Eu disse: não sei. E esquecemos aquilo, fiquei aqueles dias no Acre, veio. De repente chega o dia 5/7 de 2016. A meio-dia, uma correria, a gente chega em Ribeirão. E a hora que eu estou entrando com o menino sem saber o que eu ia passar, a mesma voz me lembra do meu jeito. E eu sem saber o que nós passaríamos nesses 4 anos, eu falei para ela: só Deus trouxe nós aqui e vai tirar nós aqui da gente. Deus trouxe nós desse lugar, a gente vai sair com esse menino desse lugar, porque o jeito de Deus é bem melhor que o jeito nosso. Tem uma lição, tem um milagre para acontecer, tem alguma história para Deus falar conosco. Eu quero dizer para você que quando as coisas às vezes não saem do seu jeito, está no jeito de Deus. Deus quer falar algo contigo. Eu fico a imaginar se acontecesse hoje essas coisas. Você imagina se um membro pedisse para o pastor visitar ele, e o pastor demorasse alguns dias, aquele membro viesse a morrer. Como que ficaria a família? Esse pastor não tem amor, não vou mais nessa igreja. A pessoa entraria em crise, não achando que Deus estava querendo tratar. Talvez Deus queria tratar você. Talvez a demora de chegar alguém para orar era para ensinar você a orar. Você já parou para pensar que às vezes aquilo que demora na sua vida é para te ensinar a você deixar de ser pedinte, a deixar de ser cego, a deixar de pedir ao invés de você abençoar alguém. Às vezes Deus está querendo ensinar isso. Às vezes as pessoas entram em crise. A pior crise dos dias de hoje é a ansiedade. A ansiedade é a doença do século. A geração mais ansiosa é a geração que nós estamos vivendo. Eu não me lembro
de quando eu cheguei na igreja, de ter umas pessoas querendo tantas coisas com pressa assim. A gente esperava, a gente aguardava. Os jovens esperavam para o namoro. Hoje é uma correria, um frenesi, e o pecado acontece, as coisas acontecem, depois fica falando que não dá certo lá na frente, porque há uma ansiedade. Sabia que a ansiedade, a palavra no grego, ela quer dizer estrangular. A palavra quer dizer, ansiedade quer dizer sufocar. Falta ar, medo do futuro. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: eu não sei o que vai acontecer no meu amanhã, eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, assim como todas as vezes eu pegava o Murilo no colo, mas de uma coisa eu sabia: o meu Deus onipresente já estava no futuro meu, na minha família e do Murilo. Não tema mais pelo seu futuro, porque o futuro não é um lugar não visitado, o seu Deus já está lá, Ele preparou algo. Aleluia, aleluia, aleluia. Os amados de Deus passam crise, sabe por quê? Porque Deus corrige e disciplina todo aquele que Ele ama. A gente diz: ah, pastor, eu acho que ele está amando demais, está corrigindo demais, pastor. Pois é, se alegre. A Bíblia fala que nós somos corrigidos aqui, enquanto nós estamos no mundo, para não sermos corrigidos naquele último dia. Isso é graça ainda. É graça que Deus tem feito. Eu posso dizer para você que até nos relacionamentos normais da vida da gente, quando há muita correção, pode olhar que tem muito amor. Sabe por quê? Você pode ver uma mãe e um filho. A mãe corrige mais porque ama. O pai corrige mais porque ama. Sonha e projeta coisa para os filhos. Onde não há correção é porque alguém não ama. Certa vez tinha uma história que um homem, ele era taxista, ele era pastor. E ele tinha um táxi daqueles, táxi imperial, vamos dizer assim. Era táxi só de gente da alta. Ele parando no aeroporto, assim, de repente desceu o maior bruxo daquele local. Todo mundo conhecia aquele bruxo. Aquele bruxo entrou no carro, ele viu no painel do carro, já tinha uma frase bíblica. E ele viu uma Bíblia do lado. O bruxo olhou assim para o motorista e disse: ó, bom, você já deve me conhecer, porque todo mundo me conhece. Eu estou vendo esse livro aí, vamos fazer o seguinte: não falamos de religião, ok? Mas o pastor não aguentou. Ele diz: olha, eu não quero nem falar, mas o meu Deus ama tanto o senhor. O meu pai ama tanto o senhor. Ele diz: o seu pai, se gostasse muito de você, não colocava você de empregado hoje aqui de mim, porque hoje eu sou seu patrão. Hoje eu estou podendo ter dinheiro para pagar você está trabalhando de empregado para mim. O meu pai dá tudo que eu quero, tudo que eu preciso. O pastor não se contenta, diz: esse pai seu não te ama, porque o pai que dá tudo o que quer ver o filho mal. O meu pai me ama, ele só dá aquilo que eu posso levar. Meu pai, de tanto amor, ele só dá aquilo que eu posso conter. Você está entendendo? Muitas das vezes o pai está dando para você só aquilo que precisa, e não aquilo que você queria. Os amados de Deus também passam crise. Mas eu quero dizer uma coisa para você: toda pessoa que Deus chamou pelo nome na história, Ele passou a história como uma marca de poder e transformação. Deus chamou Jacó pelo nome, mudou o nome dele de Israel. Ele influenciou toda uma história, uma nação. Deus chamou do meio da sarça Moisés, e tirou Moisés de lá, e ele virou o libertador de Israel. Sua história ficou conhecida em todo o tempo, e Moisés prefigura Cristo. Deus chamou por 3 vezes Samuel, 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 Samuel. E chamando Samuel, Samuel foi o maior sacerdote, um homem de testemunho irrepreensível na sua história. Foi das mãos de Samuel, e com o óleo na mão, que ele ungiu o rei Davi, da onde veio Cristo Jesus. Certa vez Jesus chamou Maria. Aleluia, aleluia. És bem-aventurado, Maria. És bem-aventurada entre todas as mulheres, e de Maria veio o Salvador. Foi Jesus que chamou Zaqueu numa árvore. Ele estava passando por Jericó antes da crucificação. A Bíblia diz: era necessário que Jesus passasse por ali, porque tinha que salvar alguém. Ele diz: Zaqueu, chama pelo nome dele. Zaqueu talvez levou um susto, não sabia. Diz: ele me conhece. Ele diz: convém morar na sua casa. A história de Zaqueu foi mudada. De ladrão ele passou a ser alguém que testemunhava e devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado. Ele chama Lázaro da tumba, e Lázaro se levanta, como nessa história, e ressuscita. Talvez você faz tempo que está sendo marcado na sua história as dores. Eu quero dizer para você: enquanto Jesus chama o seu nome, a marca que vai ficar sobre você é de poder, de transformação. Deus vai usar a sua história. Deus vai usar a sua história para glorificar a vida dele. Aleluia. Além de eu aprender que Deus tem agenda, tem relógio, que Deus ensina o amor verdadeiro com essa lição,
além de eu aprender que os amados de Deus também sofrem crises, devemos aprender a pegar as coisas mortas nossas e apresentar para Jesus. Olha o que o verso 34 diz. Um verso que eu não li, mas o verso 34, olha o que diz aí. E disse Jesus: onde o puseste? Disseram ele: Senhor, vem e vê. Jesus diz: olha, onde vocês enterraram? Leve-o até lá. Irmãos, como eu disse para você, Betânia era uma aldeia pequenina. Jesus sempre ia ali porque ele gostava. Você acha mesmo que Jesus não sabia onde era aquela localização, se era uma aldeia? Provavelmente Jesus sabia, mas o que ele estava querendo fazer era estimular as pessoas a pensar o que eles tinham feito. Ele estava dizendo: onde vocês o enterraram? Sabe por que Jesus estava perguntando? Porque foi eles que enterraram. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus pergunta para mim e para você hoje: aonde você enterrou seus sonhos? Aonde você enterrou seu casamento? Aonde você enterrou o chamado que ele fez na sua juventude? Aonde você enterrou? Em qual encruzilhada da vida que você capotou a sua história? Aqui está aquele que pode ressuscitar e mudar a sua história. Só leve aquilo que está morto aonde Jesus está. Está dizendo: o que está morto na sua vida? A sua alegria. O que está morto na sua vida? A sua saúde. Aonde você enterrou a sua saúde? Dá ela para mim que eu posso fazer ela voltar à vida. Aleluia, aleluia. Aonde você enterrou a sua história, seus negócios? Aonde você enterrou seus planos? Entrega na mão de Jesus. Aleluia. Às vezes nós não caminhamos para a morte quando vamos envelhecendo e passando os anos. Às vezes caminhamos para a morte quando deixamos de acreditar que é possível, quando deixamos de crer e ter fé. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Porque se o impossível dependesse do seu pastor, se o impossível dependesse do seu líder de célula, se o impossível dependesse dos políticos, eu pediria para você ficar desestimulado. Mas o impossível depende da mão de Deus. Se depende de Deus, vai acontecer, porque não há impossíveis para Deus. A Bíblia diz: os possíveis são os homens, os impossíveis é para Ele, dependa dEle. Além de eu aprender que Deus tem agenda, relógio, que Ele ensina com esse texto o verdadeiro amor. Além de eu aprender que os amados de Deus também sofrem crise, de eu aprender que eu tenho que levar as coisas mortas da minha história até onde Jesus está, eu tenho que aprender também que Jesus se compadece e chora conosco. Olha o verso 35, olha o que diz. Jesus chorou. O menor e o mais expressivo versículo da Bíblia. Você sabia disso, que era o menor versículo da Bíblia? O menor e o mais expressivo versículo da Bíblia. O Deus do universo, o Todo-Poderoso, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que mediu os 7 mares na concha da sua mão. Aleluia, aleluia. Ele se apequena e chora. Mas como que aquele que é a ressurreição chora? Sabe quando você é pequenino assim, você chama o irmão mais velho para no meio da roda, o pessoal quer te bater, e a hora que chega o irmão mais velho, ao invés dele ir atrás do pessoal, ele começa a brigar com você. Você diz: ei, chamei para me ajudar. Você não está me ajudando muito, não. Sabe quando você chama o pastor, está aquela confusão. Você diz: o pastor está chegando aí, e todo mundo está preocupado. De repente o pastor chega e fica preocupado também. Você diz: achei que o pastor ia chegar aqui e ia resolver. Ele está preocupado que nem a gente. Você diz: agora lascou. Era assim que talvez as pessoas podiam: peraí, está aí chegando um homem que pode mudar, mas ele chora. Mas quando Jesus chora, não era um choro de que ele não sabia o que ia fazer. Jesus chora porque ele se lembrava da separação. A hora que ele viu um amigo vencido pela morte, ele se lembrava da criação, lembrando que a morte é a separação lá atrás, entre Deus e os homens. A Bíblia menciona isso. Jesus falou: olha, porque não comas daquele lugar, porque do dia que você desobedecer e comer, certamente morrerás. E ele estava vendo ali o amigo morto nas falhas que ele tinha. Quando Jesus chorou, ele lembrava também da sentença que há sobre todo homem na face da terra. A sentença do salário do pecado. Que a Bíblia diz em Romano: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele lembrava disso, que todo homem sem Deus é sentenciado à morte. Jesus chorou, se entristeceu ao ver a incredulidade daqueles judeus que estavam à volta, a dureza de coração de saber que aqueles homens que estavam ali chorando por Lázaro provavelmente enfrentaria a morte sem salvação.
E Jesus mesmo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Jesus tem salvação para você nessa noite. Jesus chora com as suas tristezas. Jesus não chora só porque lembrou da queda, da separação do homem com o pecado, da incredulidade. Não, Jesus também chorou de empatia. Jesus chorou porque Ele se revela como Deus Todo-Poderoso. Grande que é, Ele se apequena, entra dentro do coração do homem. E Ele quer dizer assim: eu não estou inerte às coisas que você está vivendo. Eu não estou indiferente às suas tristezas. Ele sabe aquilo que você vive. Ele sabe o que falta no seu guarda-comida. Ele sabe o trabalho que falta para você. Deus não deixa você sozinho, aleluia. Aleluia, Deus sempre está por perto. Que maravilha saber que tem um Deus que sempre fica por perto de nós e ama tanto a gente. A gente já aprendeu que Ele ama a gente mesmo quando a gente não entende. Além de eu aprender que Ele tem agenda, relógio, que o amor é verdadeiro. Além de eu aprender que amados de Deus sofrem e passam por crise. Além de eu aprender que eu tenho que levar as coisas mortas da minha vida até para Jesus ressuscitar, que Ele chora com meus problemas, eu tenho que aprender a última lição, que quem Ele é. Quem é Jesus? Ele mesmo fala dele. O texto diz assim, ele diz, olha lá, diz, quando ele chega perto do sepulcro, verso 1, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele olha e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Bom, por que Jesus ele diz que Ele é a ressurreição? Por que Jesus não disse que alguém ia ressuscitar Ele? Por que Jesus não diz: um dia você vai ser ressuscitado, Lázaro? Por que Ele chama para si a personificação da ressurreição? Ninguém pode dizer eu sou facilmente. Eu não posso vir aqui e dizer eu sou o pastor para sempre. Não, porque eu posso perder a voz, dar um problema na garganta, eu vou ter que falar eu era o pastor. Aliás, não vou poder nem falar, vou ter que escrever. Felipe está tocando aqui teclado, ele não pode dizer eu sou o tecladista da igreja. Porque Deus me livre, pode dar um problema nas mãos dele e dizer eu era o tecladista. Ninguém pode dizer eu sou para sempre, só Jesus pode dizer eu sou. Sabe por quê? Porque Ele sabia que Ele era a ressurreição de si mesmo. Ele sabia que a hora que Ele morresse, Ele mesmo tiraria ele daquele lugar. Porque uma vez estavam todas as pessoas, uma multidão, e olhava para o templo que tinha sido reconstruído. E Ele diz: vocês estão olhando a beleza do templo, derrube esse templo e eu colocarei ele de pé em 3 dias. Alguém diz: mas quem és tu? Que este templo demorou tanto tempo para ser construído, e você disse que reconstruiria em 3 dias? E a Bíblia diz, menciona assim: e as pessoas não sabiam que Ele estava falando dele mesmo. Que maravilha! Enquanto as pessoas estavam ali em volta, os judeus, Marta e Maria, não sabia que estava diante do Deus Todo-Poderoso, a vida eterna, a própria Torá, a palavra escrita, o verbo encarnado estava na frente deles. Aleluia, aleluia. Tem gente que quando os seus Lázaros morrem, fica cantando a música da Marta. Sabe a música da Marta? Já cheira mal, Senhor. Sabe a música da Marta? Já não dá mais tempo, Senhor. Sabe a música da Marta? Tira a pedra, Marta. Não, Senhor, já faz muito tempo, já faz 4 dias. Sabe quando chega alguém e diz: olha, mas a ciência não diz assim. Assim diz o Senhor: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia. Jesus não disse: eu serei a ressurreição, dizendo: olha, quando Ele morrer no último dia, na ressurreição do último dia. Jesus não disse: eu seria a ressurreição se eu estivesse aqui. Ele estava dizendo: eu sou no presente. Ele estava dizendo: é agora, Marta, é agora, Maria, eu sou ainda a ressurreição. Aleluia. Eu gosto de terminar dizendo, se o pessoal quiser colocar uma canção depois, eu gostaria de terminar dizendo que às vezes você estava com a sua agenda no capítulo 11. Eu gostaria de chamar você para o capítulo 12. Aleluia, aleluia. Capítulo 12, verso 1 e 2. Aleluia, aleluia. Capítulo 12. Olha, diz aí: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Já tinha passado tudo. Betânia, aonde estava Lázaro, que falecera no passado, irmão, a quem ressuscitara dos mortos. Aleluia. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Aleluia, aleluia.
Tinha uma celebração preparada na história, na agenda de Deus para Lázaro. Marta e Maria não sabia, Lázaro não podia ouvir. Aleluia, aleluia. O Salmo diz: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Mesa é celebração. Eu quero dizer uma coisa para você, se você que me ouve aí, talvez a sua história você esteja vivendo no capítulo 11, talvez a sua tristeza, o seu casamento está no capítulo 11, os seus filhos estão no capítulo 11, que não sai das drogas, mas eu quero dizer para você que Jesus vai virar a página da agenda. Você está na agenda dele, e no capítulo 12 tem celebração, tem vida, tem milagre para você. Aleluia, glória a Deus. Vai logo para o outro capítulo, diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode orar comigo onde você está. Você pode orar comigo. Você crê agora? Você crê? Eu creio em milagre, irmãos. Eu falo de milagre, eu creio em milagre. Eu vejo milagre, eu ando com milagre, eu sento com milagre, eu converso com milagre lá em casa, eu brinco com milagre, eu vejo milagre a toda hora. Deus ainda continua fazendo milagres. Eu estou no capítulo 12 da história, você também está no capítulo 12. Feche seus olhos e peça o que você quiser ao Senhor. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Peça que Deus mude qualquer coisa na sua história. Eu enchi o seu coração com essa palavra de fé. Ainda que você possa dizer que era o fim, Jesus veio para dizer: eu vim trazer vida, eu vim trazer a vida para a sua história. Peça o que você quiser. Fala: Senhor, eu estou precisando, Senhor, de saúde. Eu oro nesse instante.